Bem-vindos a Conectar. Olá, amigos, bem-vindos à página da Inovar Inclusiva. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje a gente está falando de um tema que está super atual e super importante, que é a ergonomia e bem-estar. Hoje a gente tem a presença do Rodrigo Vilela e da Silmara Navarro, que são especialistas nesse tema. O Nico, que é o nosso consultor, é quem vai conduzir a live. Mas antes de mais nada, eu preciso me apresentar e fazer a minha descrição de imagem. Meu nome é Luciana Trindade, tenho 41 anos, cadeirante, tenho a pele clara, os meus cabelos são castanhos, na altura do ombro um pouquinho abaixo, eu estou com uma blusa preta e é isso, né, Nico? Passo a bola para você, quero que vocês se apresentem, fiquem super à vontade para participar da nossa live hoje, com interações pelo chat. Eu vou estar acompanhando vocês aqui do lado de fora. A live de hoje é uma live com algumas surpresas e o Nico vai contar isso para a gente já já. Nico, está com vocês. Boa sorte aí. Estou acompanhando vocês aqui. Oi, gente. Obrigado, Lu. Agradeço. Fala, galera do outro lado da tela. É sempre um prazer estar aqui com vocês novamente em mais uma live com temas super atuais aqui, que a Inovar Inclusiva tem proporcionado para a gente. Hoje a gente tem a participação de 2 especialistas que vão ajudar sobre esse tema tão em voga agora, que é o quê? Ergonomia e também essa parte, como é que a gente pode transformar o nosso ambiente de casa, né, em um lugar para se trabalhar, home office. E a gente tem a participação também da Roberta Meira, nossa intérprete de Libras. Vou fazer a minha autodescrição. Bom, meu nome é Nico Nascimento, para quem não me conhece, eu tenho pele clara, olhos, cabelos e barbas castanho, né? E eu tenho deficiência visual, então eu também não enxergo, tá? Então a gente está aqui para fazer sobre isso. Eu vou passar agora para que se apresentem o Rodrigo e a Silmara, mas antes de eu passar para eles, eu só queria dizer o seguinte: nossa live hoje está recheada, uma coisa super legal. O Rodrigo e a Silmara vão dar um brinde para vocês. O Rodrigo vai dar o livro dele, que ele pode depois falar um pouquinho mais sobre ergonomia, e isso vai ser sorteado no final da nossa live. Então, se você está aí, fica por aí, tá? Que a gente vai explicar como é que isso vai acontecer, mas no final da live a gente vai fazer esse sorteio. E a Silmara, ela é arquiteta de interiores, ela vai sortear para vocês, né? Vai dar a possibilidade de fazer uma consultoria online para ela dar uma olhada e ajudar vocês, como é que vocês podem transformar a sua casa, né, em um ambiente, em home office, para você justamente trabalhar, tá bom? Então, fica por aí, acompanha a gente, que tem esses baita brinde aí para a gente sortear no final da live, tá? Então, ladies first, Rodrigo, posso passar para a Silmara? Por favor, sejamos cavalheiros, né? Silmara, por favor, se apresenta. Oi, turma, tudo bom? Meu nome é Silmara Navarro, eu estou há 25 anos já formada, né? E eu quero me apresentar também, eu sou arquiteta, e eu queria me apresentar também as minhas características, né? Para os meus amigos que não enxergam muito bem. Então, vamos lá. Eu sou bem branquinha, uso óculos, tenho cabelo na altura dos ombros, com poucos reflexos em virtude da Covid de estar aqui, mas meus cabelos são castanhos. E estou muito feliz de estar aqui, agradeço ao convite da Inovar Inclusiva, e ao Nico, que ficou um grande amigo meu. Obrigado, gente. Obrigado, Silmara. Rodrigo, querido, por favor. Boa tarde, Nico. Boa tarde, Silmara. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que estão ligados aí. Meu nome é Rodrigo, sou fisioterapeuta de formação, trabalho há 20 anos com saúde ocupacional, adaptação de postos de trabalho para pessoas com deficiência e para funcionários sem deficiência também, no sentido de aumentar a segurança, a saúde desses profissionais, estimulando produtividade, diminuindo o risco de acidente de trabalho. Queria agradecer muito o convite da Inovar Inclusiva. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Fazendo a minha descrição, eu tenho a pele branca, tenho 1,80 m de altura, 80 quilos. Hoje estou vestido socialmente com uma calça preta e uma camisa azul. Meus olhos são esverdeados também.
Prazer estar aqui com vocês, viu? A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida e a interação do pessoal é super importante para a gente. Muito bom, Rodrigo. Gente, e pegando o link que o Rodrigo colocou, é o seguinte, já coloquem aí, a participação de vocês é fundamental, então já vai colocando as perguntas aí no chat, que a gente vai aqui dando uma olhada e daqui a pouco a gente para esclarecer as dúvidas de vocês. Mas, qual é o nosso assunto de hoje? O que nos trouxe aqui para conversar, para bater papo? Eu estava conversando com o Rodrigo e com a Silmara, que eu tenho acompanhado por aí, em vários locais, vários estudos, todo mundo falando o seguinte, com o advento da pandemia, todo mundo, uma grande parte das pessoas estão trabalhando em casa. E o que acontece? Será que a sua casa está preparada para você ficar trabalhando em casa? Será que as pessoas, como é que estão se virando? Como é que estão fazendo dentro de casa? Eu vou falar por mim. Tem dias que eu trabalho o dia inteiro em casa e eu estou com dor no ciático, dor na perna, dor não sei o que lá, porque, pelo menos na minha casa, no meu apartamento onde eu moro, não tinha nada preparado. E eu meio fui me inventando, fazendo alguns truques, algumas coisas. E o que a gente percebeu? Que as empresas e as pessoas gostaram de estar em casa e querem, e é uma tendência que vai acontecer pós a pandemia, tudo isso passar, é que as pessoas vão meio que, uma parte do tempo vai estar trabalhando no escritório e outra parte do tempo vai estar trabalhando em casa. Pensando nisso, a gente trouxe o Rodrigo para falar sobre ergonomia, uma coisa mais a saúde, como é que a gente pode trabalhar essa parte de fazer dentro de casa, ajustar cadeira, essas coisas, tudo mais, o que isso pode trazer de benefícios para a nossa saúde, mas a gente trouxe também uma outra especialista, que é a Silmara, para falar o seguinte, como é que a gente pode ajeitar esse canto? Porque um local bem organizado, bonito, agradável, tudo também tem a ver com a saúde. E a gente vai trazer essas duas pessoas que são mega especialistas e sabem muito o que estão falando, para dar dica para vocês e explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, coloquem as perguntas de vocês e vamos aquecer os motores. Seguinte, Rodrigo, me fala o seguinte, o que é ergonomia para a galera que não sabe? E depois eu passo para a Silmara para ela me falar o seguinte, o que é design de interiores ou o que acontece nesse trabalho dela? Como é que funciona? Legal, vamos lá, Nico. Primeiramente, você e 80% da população brasileira tem algum problema na coluna ou algum desconforto. Então, a ergonomia aí entra com uma ferramenta super importante para a gente combater ou, pelo menos, minimizar esse tipo de desconforto. Na verdade, a ergonomia ela é uma ciência que tem uma aplicação no dia a dia como um todo, porque ela estuda a relação do homem com o seu ambiente e qual a maneira para diminuir sobrecargas, né, para a gente aumentar a segurança, aumentar a produtividade dentro desse meio, aumentando com isso o bem-estar também. Se a gente for focar na questão do trabalho, a gente pode pegar até a origem da palavra ergonomia, que ela tem uma origem grega. Se a gente dividir aí a palavra ergo, significa trabalho, e nomos, regras, normas. Ou seja, a ergonomia é o estudo da relação do homem com o seu ambiente de trabalho, equipamentos, ferramentas, utensílios de trabalho, investigando alguns aspectos que possam causar desconforto nesse trabalho, para a gente, consequentemente, propor um plano de ação e diminuir esse desconforto. E um trinômio, né, 3 palavrinhas muito importantes aí dentro da ergonomia, seria conforto, segurança e produtividade. Então, a gente busca com ergonomia, não só no dia a dia, né, como eu falei bem no início, mas especificamente no trabalho, já que é o nosso tema de hoje, segurança, conforto e produtividade. Assim, a gente tem benefícios para a empresa, para o próprio funcionário. Se a ergonomia não é colocada em prática no ambiente de trabalho, a gente pode ter algumas consequências, como doenças ocupacionais, afastamentos do trabalho, processos trabalhistas, né, acidentes de trabalho. Então, a ergonomia, além de ser de bom senso, que se adapte às questões do trabalho também, ela é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ela é lei, ela é NR17 do Ministério do Trabalho e Emprego. E, com isso, a gente tem algumas normas que a ergonomia se propõe a passar
para os empregadores e para os empregados, para que ambas as partes saiam ilesas nas questões e doenças do trabalho. Muito legal, Rodrigo. Até você me fez pensar em N coisas aqui, e uma coisa que me veio aqui, ô, Silmara, ele falou de conforto. Será que isso tem a ver com a parte do arquiteto de interiores, design de interior? Como é que isso conversa com essa parte da ergonomia? Como é que a gente pode fazer... Queria que você explicasse um pouquinho o que é isso e como é que a gente consegue linkar isso com a ergonomia. Sim, a ergonomia, ela faz tudo a ver, né, com o conforto, tudo, porque além de você se sentir melhor com a saúde, você precisa da necessidade, da funcionalidade, do espaço, né? Você precisa estar confortável, estar agradável, atender às suas necessidades, depende da profissão, né? Então, tem tudo a ver. E hoje a arquitetura não fala só de beleza, mas sim ela fala da vida saudável da pessoa, onde quer que ela esteja. Né? E hoje nós vamos falar de uma vida saudável nas nossas casas, né? E como a gente pode conseguir uma vida melhor, já que tem que ter muito trabalhando, né, no local. E me explica uma coisa, Silmara. Pessoal que está em casa agora, que está tendo que se virar, enfim, não tinha muito isso preparado, tudo. O que você acha que as pessoas poderiam fazer? Quais são as dicas que você daria para a pessoa pegar um cantinho da casa, do seu apartamento, para que ela transformasse isso no home office, num lugar para se trabalhar dentro de casa, pensando que pode ser uma tendência que vai ficar depois da pandemia? Então, a dica que eu dou é o seguinte: primeiro, quando eu vou fazer um estudo de projeto para qualquer local, dependendo se for uma casa, ou externo ou interno, a gente faz um estudo fazendo algumas perguntas para o cliente. E a gente chama isso de briefing. Esse briefing é uma coleta de informações que a pessoa a si mesma pode fazer. Então, ela vai perguntar para ela mesma: essa atividade que eu vou fazer aqui na minha casa vai ser temporária, vai ser permanente, né? Essa atividade, quanto tempo que eu vou ficar nesse espaço, né? Eu vou precisar de que espaço para mim ter essa atividade? Porque hoje, alunos estão tendo aula online, que está ficando o dia inteiro em casa, né? Pessoas que fazem freelancer, que às vezes trabalham com artesanato e outras atividades, até músicos, né? E fora a parte administrativa, pessoas que trabalham em escritório, profissionais, né? A parte administrativa. Então, depende do espaço que ele vai precisar e a profissão independe. Então, aí ele vai fazer todas essas perguntinhas para tentar verificar o melhor local da sua casa para fazer, né? E aí, achando esse local, né, fazendo essas perguntinhas para ela mesma, ela vai determinar o local e ela vai precisar de algumas coisinhas, não muitas, mas algumas coisas para melhorar o espaço que ela resolveu. Quais seriam as perguntas, Silmara? Oi? Quais seriam as perguntas que a pessoa tem que se fazer? Se a gente fosse colocar em ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, a primeira é o local. Que local que eu vou fazer? Mas esse local eu vou precisar de todas essas perguntinhas. Qual é o tamanho que eu necessito, né? Tudo isso que eu acabei de falar. E depois que você descobrir o local da sua casa, por exemplo, eu preciso de um local também que seja privado, que não tenha tanta ruído, porque eu vou falar, às vezes, com outras pessoas online, então eu preciso de um lugar mais fechado. E tem hoje espaços que são lofts, estúdios, que eles pegam a casa toda, então ela vai falar: poxa, como que eu vou trabalhar aqui? Então, tudo isso é importante, né, para ela resolver o espaço, o local que ela vai escolher. A partir do momento que ela escolheu esse espaço, aí ela vai adaptar o que é necessário, que seria o principal, uma bancada, né? O principal, uma cadeira boa, né? Porque você vai ficar um bom tempo ali, a postura, uma postura correta, né? Para você se sentir bem, e algumas dicas que a gente dá de talvez colocar uma porta de correr, se for possível, tentar colocar próximo de uma ventilação natural, que é muito importante, né? E também sobre iluminação, porque a gente tem N questões que a gente avalia, por exemplo, o local que eu escolhi, ele tem ventilação ou não? Ele entra luz natural ou não? Se não entra luz natural, a gente pode fazer uma luz artificial necessária, né? Então, várias situações. Então, eu vou ajudando conforme as questões que vão surgindo.
Entendi. Deixa eu pegar um link que você falou, uma coisa que eu achei super interessante. Ô, Rodrigo, a Silmara falou sobre cadeira, bancada, postura. Como é que as pessoas, assim, o que eu tenho percebido, às vezes eu vejo a minha filha estudando na cama, às vezes eu vejo que ela não está na posição muito adequada. Quais são, que você acha, os principais erros que as pessoas estão fazendo agora? E o que você recomendaria, principalmente, assim, questão da cadeira, postura, o que você acha que dá para a gente dar de dica para as pessoas para que elas não comprometam, e que nem você falou assim, além de cego, agora eu descobri que eu sou meio torto também, né? Então, quais as dicas que a gente pode dar para o pessoal? Legal, Nico. Vamos lá. Primeiro, para contextualizar também a ergonomia como um todo, né? A gente pode dividir a ergonomia de acordo com a função e o momento. Ela pode ser uma ergonomia de concepção, que é quando a gente prepara o local de trabalho, quando não tem atividade ainda, ou a ergonomia de correção, que é quando a atividade já está sendo executada. Então, a gente vai lá e adapta as situações que a gente encontra no local. E também a gente pode dividir a ergonomia de acordo com o objeto de estudo, que aí eu já vou entrar na tua questão. Primeiramente, a gente pode ter uma ergonomia física, né, que a gente estuda as questões das características físicas, sensoriais do trabalhador, que aí está incluído a mobilidade, postura, fatores ambientais, como iluminação, temperatura, ruído, os utensílios e as ferramentas de trabalho que são utilizadas, ou a gente pode ter uma ergonomia cognitiva também, que é mais ligada à percepção, memória, raciocínio, então está mais ligada a metodologias de trabalho. A gente pode ter ergonomia organizacional também, que é onde a gente avalia a organização, o processo organizacional da empresa. Ritmo, cadência, de que maneira a tarefa é executada e outras questões ligadas ao estresse também. Então, um dos fatores que você citou, que é a postura, Nico, está dentro aí dos vários fatores que a gente analisa dentro da situação ergonômica. Porque se a gente for traduzir home office, que é o tema da nossa conversa de hoje, a gente vai ter escritório dentro de casa. E, na verdade, não se pode trabalhar de qualquer maneira dentro da casa. A gente precisa seguir algumas dicas importantes aí, que senão a gente vai desenvolver uma doença ocupacional. Então, se o escritório ele está em casa, ele precisa estar adaptado. Se o trabalho está em casa também, significa que o trabalho é um pouco mais administrativo, né? Então, como a gente separa esse mobiliário padrão? Geralmente é uma mesa de trabalho, uma cadeira, um monitor, um teclado, um mouse e as demais ferramentas que a pessoa utiliza nesse computador. É uma coisa mais tranquila para se avaliar do que se fosse uma tarefa produtiva, por exemplo, em uma linha de produção. Mas vamos lá para algumas dicas super importantes, práticas e funcionais para a gente seguir dentro do home office. A cadeira, Nico, que a Silmara comentou aqui conosco também, né? O que seria uma cadeira adequada do ponto de vista da ergonomia? Não existe um fabricante específico, um modelo específico, até porque o que para nós é super importante dentro da ergonomia é o tempo de exposição que a pessoa tem. Então, nenhuma postura por tempo prolongado é adequada. Você pode ter a cadeira mais cara que for. Se você permanecer 8 horas sentado nela, provavelmente você vai sentir um desconforto. Porque o nosso corpo, ele foi feito para a gente ter um dinamismo. A gente não foi feito para ficar numa única postura, que é o que gera o desconforto. Então, a cadeira, preferencialmente, ela teria que ter um ajuste de altura e também um ajuste da inclinação do encosto. Dentro da casa, se a gente não tem isso, pelo menos uma cadeira com um estofado no assento e também que tenha um apoio para a coluna. Se a gente vai trabalhar, permanecer um período longo na postura sentada, a gente não pode ficar de qualquer jeito nessa postura.
mesa é super importante, Nico, para a gente ditar essa relação da cadeira com a mesa aí. Porque nada de trabalhar no sofá e na cama, né, pessoal? Um dos problemas do home office é esse, a pessoa acha que vai ficar com o notebook toda torta lá no sofá, na cama o dia inteiro, e aí é quando a coluna começa a gritar. A mesa, a gente precisa adequá-la de acordo com o nosso apoio dos cotovelos. Para a gente ter uma noção do padrão, dessa postura correta, seriam os cotovelos na linha da mesa. A gente não pode trabalhar com o cotovelo abaixo da linha da mesa e nem com os ombros levantados. Então, quando a gente fala da postura sentada, Nico, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: eu estou trabalhando com os braços apoiados, o meu cotovelo está na linha da mesa. Se ele não estiver, nós precisamos adaptar essa postura, que é com o aumento da regulagem da cadeira. Se você não tiver regulagem na sua cadeira, dentro do home office, do ambiente mais domiciliar, a gente pode colocar a velha e boa almofada, não é verdade? A gente pode sentar numa almofada aí, adaptada na cadeira, para que essa nossa postura fique mais acomodada. O apoio da coluna é essencial, Nico. A gente não pode trabalhar sem o apoio da coluna. Da mesma forma que a gente não pode trabalhar deitado da cadeira. Então, outra referência de apoio que eu passo como dica para o pessoal é verificar se a sua coluna lombar, que é a parte de baixo da coluna, está apoiada na cadeira ou não. A nossa uma almofada coluna, resolveria? Sim, ajudaria. Inclusive para a questão do conforto, né? Que eu falei que é uma palavrinha super importante dentro da ergonomia. A ergonomia lida com o bem-estar dos trabalhadores. E aí a gente tem uma avaliação mais subjetiva, né? O que é confortável para mim pode não ser para você e vice-versa. Então, a almofada, não só para aumentar a altura, para você apoiar o braço na mesa, mas também para apoiar a sua coluna, é super bem-vinda. Rodrigo, só falar um pouquinho... Oi. Eu queria pegar só um link de uma coisa que você colocou, que eu achei super interessante. Você falou que a questão da ergonomia é lei, e, por exemplo, eu queria deixar para você pensar aí, e aí a gente está tendo várias perguntas aqui no chat, que eu já quero colocar algumas aqui, mas eu queria que você fosse pensando aí, eu vou fazer uma pergunta para a Silmara aqui, que é o seguinte: você está trabalhando em casa e, por lei, dentro do escritório, você tem uma cadeira já toda trabalhada e tudo mais. Por exemplo, eu estou trabalhando em casa, né? A empresa, ela tem o dever de me fornecer uma cadeira ou não? Não me responde agora. Fica aí pensando que eu vou fazer uma pergunta agora aqui para a Silmara daqui do chat, né? Vou pegar aqui uma pessoa aqui que mandou... Quem foi? Fala a pergunta, por favor. Silmara, a vida saudável também tem a ver com autoestima? A autoestima engloba todas as áreas, sendo financeiras e outras? Tá. Tem uma pessoa que está fazendo uma pergunta super interessante aqui. Qual é o nome dela? Etienne Santana. Etienne Santana. Ela está perguntando o seguinte, Silmara: se a questão da ergonomia também tem a ver com vida saudável, né? Essa parte. E como é que isso impacta a vida das pessoas? Tudo a ver. Porque, como eu falei, a arquitetura, ela tem a ver com a ergonomia. Porque o que acontece? Você está saudável, você está no espaço bonito, mas você também não está confortável, você não está bem, você está com dor, não existe isso, né? E a ergonomia é a parte que a gente fala da postura. A gente tem que ter uma postura, né? Tudo tem a ver. Sem a postura, como que vamos trabalhar e passar o dia? Não existe, né? Então, tem tudo a ver. É um dos itens importantes, que além de ser um item respiratório, auditivo, de áudio, é a postura. Se a gente não tiver uma postura, como que a gente vai conseguir trabalhar o dia inteiro num espaço, por mais bonito que seja? Perfeito. Tem a ver. Perfeito. Rodrigo, e aí? Como é que funciona essa questão? A empresa tem ou não tem que mandar a cadeira para quem está trabalhando em casa? Como é que isso funciona?
Precisa ter uma gestão, Nico, dessa questão ergonômica. Uma vez que a pessoa se propõe a trabalhar em casa e a empresa solicita isso, logicamente que ela precisa ter um mobiliário adequado. Mas como a gente comentou um tempinho atrás, não existe um fabricante X ou Y que a empresa precisa fornecer para a pessoa. E a gente pode adaptar a própria situação domiciliar para que essa questão ergonômica seja alcançada, aproveitando o que a gente tem dentro de casa, né? Mas o que é importante é a gestão por parte da empresa. Se a empresa solicita o home office, a empresa precisa ter um olhar direcionado para a saúde e segurança desse profissional. Então, isso subentende que toda a parte de mobiliário, de equipamentos e ferramentas precisam estar adaptados para essa situação. Por exemplo, Nico, eu falei do apoio da coluna na cadeira. Outra referência importante que a gente tem é a altura do monitor. O monitor precisa estar na linha de visão do empregado. Então, se o empregado está olhando muito para baixo, para um notebook, ele vai ter um problema na cervical, que é a parte superior da coluna. As pessoas acham que a postura adequada é aquela que você vai ficar na mesma posição desde as 8 da manhã até as 5 da tarde. Não é assim. Nossa postura ela é bem flexível, a gente tem variações dentro da postura, mas a gente precisa voltar sempre para o padrão. Nós temos 3 curvaturas fisiológicas na coluna. A parte de cima, na cervical, a gente tem uma lordose. Na parte do meio, a gente tem uma cifose. E na parte de baixo, que é a lombar, nós temos uma lordose novamente. Qual a curvatura que não é esperada? É a escoliose, que é a curvatura pro lado. Se eu tenho um ambiente adequado do ponto de vista da ergonomia, eu vou preservar essas curvas, porque são curvas fisiológicas. O problema é a falta ou o excesso dessas curvas. Então, a empresa, Nico, ela precisa focar esse olhar na saúde e segurança. É possível um trabalho de home office, sem problema. E muitas vezes o investimento não é alto. Eu posso propor alguns investimentos simples, extremamente factíveis, né, para aquela situação do domicílio, que vai atender a ergonomia e vai atender os objetivos da empresa também. Só que para essa gestão, o que a gente precisa? Um conhecimento do que é o correto. Qual que é o padrão da postura que a gente precisa seguir. Senão a empresa não vai conseguir gerir essa questão. Perfeito. Rodrigo, a Luciana está com algumas perguntas aqui, já tem bastante pergunta. Acho que ela vai entrar aqui para a gente para fazer. Não vai. Lu, você está por aí? Oi, Nico. E aí, tem muita pergunta? Tem bastante perguntas. Eu estou com uma pergunta aqui na tela, da Raquel. Ela, na verdade, não é nenhuma pergunta, ela está fazendo um comentário dizendo, olha, creio que após esta fase do home office, onde o mobiliário não é adequado, teremos muitos casos de LER e DORT. O doutor Rodrigo quer falar um pouquinho sobre isso? Isso, antigamente a gente usava essa sigla, né? LER, que é muito conhecida. LER significa lesão por esforço repetitivo. Mas desde 1997, o Ministério do Trabalho começou a usar a sigla DORT, que seria distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. E é super legal a gente tratar dessa diferença, por quê? Porque não é só repetitividade que traz uma doença ocupacional, que é o que a gente está tratando aqui. Fora a repetição, nós temos postura inadequada, vibração, fatores ambientais, o ritmo de trabalho, a cadência. Então, logicamente, que se eu tenho um trabalho feito de uma forma incorreta, eu vou ter um conjunto desses fatores
que levam a uma doença ocupacional sendo potencializados. Aí, a probabilidade de uma pessoa ser afastada do trabalho é muito maior, porque eu vou ter um conjunto de fatores que levam a esse afastamento. Então, dentro da ergonomia, a gente procura minimizar e até mesmo eliminar todos esses fatores causais de uma doença ocupacional. Legal. Ô, Nico, eu tenho uma outra pergunta, que é para a doutora Silmara, que a Thalita Cristina está perguntando o seguinte: é possível improvisar um apoio para os pés para trabalhar em casa? Silmara, você ouviu? Silmara? Não ouvi. A Luciana está perguntando o seguinte, que é uma pergunta que nós temos da Thalita, se é possível improvisar um apoio para os pés trabalhando em casa. Sim, faltou só esse detalhe, ele falou tanta coisa boa, e aí eu fiquei pensando, né, na hora de sentar, sempre é importante os 90 graus, né, os pés têm que estar apoiados no chão. Se às vezes você tem que ficar um pouco mais alto com a cadeira ou apoiar com uma almofada, você também vai precisar de um banquinho, de qualquer ajuda qualquer ajuda que você tenha, de uma caixa, para poder ficar com as pernas a 90 graus, né? Então, é uma boa ajuda. Legal. Gente, eu queria, vou fazer mais algumas perguntas, que ótimo que o pessoal está por aí, eu vou só dar um recadinho para o pessoal que está entrando agora. A gente está conversando aqui com o Rodrigo e com a Silmara. A gente eles se colocaram à disposição para dar 2 brindes para vocês, tá bom? Para vocês saberem. No final da live, o Rodrigo vai dar o livro dele, que está relacionado ao que é ergonomia, né? Aí o Rodrigo daqui a pouco pode até falar um pouquinho mais. E a Silmara vai dar uma consultoria online de como adaptar lá o seu espaço, a sua casa, para fazer um home office, né? E eu queria já pegar e fazer um ping-pong aqui com vocês. Queria que vocês dois pensassem o seguinte, ó, eu estou trabalhando no home office, com as coisas que eu tenho em casa, como é que eu conseguiria adaptar ou montar minimamente um espaço que seja preservando a ergonomia, mas também pensando na questão da produtividade, do bem-estar, de você deixar um ambiente, um espaço para eu trabalhar que seja agradável, que me possa propiciar ter mais produtividade. Queria que vocês pensassem aí os dois. Eu acho que, assim, em termos de ergonomia, Rodrigo, o que precisaria ter a preocupação? Sei lá, 2, 3, 4, 5 itens, e a Silmara a mesma coisa, 2, 3, 4, 5 itens. Pensando assim, a gente fizesse agora rapidinho algo assim, pensando, ó, vamos montar um home office em casa com a que a gente tem. Não tem muita grana, mas a gente quer adaptar esse espaço. Quais seriam as dicas? Perfeito, Nico. Complementando a colocação da Silmara, o apoio das pernas é super importante, né? Então, mesmo as pessoas um pouquinho mais altas, eu tendo um apoio para os pés, eu consigo ter uma diminuição da sobrecarga nos joelhos, no quadril e na coluna, e, além disso, eu libero a parte posterior da coxa, que é por onde passa o nervo ciático. Então, eu tenho uma melhora aí de conforto e também um benefício na circulação. E aí, de que maneira a gente pode fazer isso? Ou comprar um apoio para os pés, que a gente pode ter a variação de 90 até 120 graus. É que aqui na live não tem como demonstrar, né? Mas os pés, eles podem ser apoiados no chão, então, em 90 graus, e ter essa variação de 120 para trabalhar no conforto dessa articulação coxo-femoral. Eu posso fazer o apoio com livros, né, com objetos que facilitem isso, se eu não tenho como comprar esse apoio de pé. A mesma Poderia coisa ser das puff? almofadas. Sim, um puff pode ser também. Com o que tiver em casa, Nico, preservando a segurança, claro, né? Nada que favoreça, por exemplo, eu pegar fogo ou algum acidente de trabalho dentro do ambiente domiciliar. As almofadas, a gente já comentou aqui, que elas são super importantes para a gente resolver algumas questões da relação da altura desse empregado em relação à mesa e o conforto também
do apoio da coluna na cadeira. A gente falou de colocar livros para fazer um apoio de pé. Esses mesmos livros, eles podem ser usados para aumentar o monitor, que é o que eu estava falando aqui, da recomendação ergonômica, que o monitor precisa estar na linha de visão. Se você trabalha com notebook, do ponto de vista da ergonomia, você está trabalhando errado, né? Dependendo do tempo de exposição, porque você está olhando muito para baixo. Então, você pode aumentar esse notebook com os livros, aí você não vai conseguir mais trabalhar digitando nesse notebook, aí, necessariamente, você precisa adaptar o teclado convencional junto com o mouse convencional. Só com essas dicas, ô Nico, a gente já resolveu a questão do apoio da coluna, a questão da visão na mesma linha do monitor e o apoio dos pés. Outra dica legal também do monitor é que ele precisa estar entre 40 e 70 centímetros da linha de visão. Isso geralmente é uma distância de um braço, aproximadamente. E os fatores ambientais do trabalho são extremamente importantes, né? O que a gente entende por fatores ambientais? Iluminação, temperatura e ruído. Então, complementando a fala da Silmara, se você se propõe a trabalhar em casa, você precisa trabalhar num ambiente arejado, uma iluminação natural e ou suplementar satisfatórias. Essas iluminações, preferencialmente, elas precisam evitar contraste na tela do monitor. Então, se você trabalhar de lado para uma janela, é melhor. Evitar trabalhar de frente ou de costas, para evitar que essa iluminação bata na sua tela do computador. Com dicas assim, a gente vai ter uma questão postural preservada e a questão do conforto com o complemento dos fatores ambientais aí, iluminação, temperatura, ruído. Ruído baixo e a temperatura em torno de 23 graus Celsius. É essa a recomendação do NR17 que trata sobre ergonomia. Dentro do home office, ô Nico, é importante a gente falar sobre as pessoas com deficiência também, né, que a mesa, ela, na região inferior da mesa, ela precisa ter um espaço suficiente para sua aproximação da cadeira ou aproximação da cadeira de rodas, no caso do colega cadeirante. E a mescla dos recursos de tecnologia assistiva que essa pessoa usa, órtese, prótese, isso tudo precisa estar bem casadinho dentro da questão estrutural do posto de trabalho, para que a saúde e a segurança desse empregado sejam preservados. Legal, muito, muito bom, Rodrigo. Vou até, me fez uma pergunta aqui que eu já vou te fazer daqui a pouquinho. E, Silmara, como é que eu monto um espaço bonitinho, agradável, aconchegante lá dentro da minha casa, que não estava preparado para eu estar ali, trabalhando em home office? O que você me dá de dicas, assim, coisas que vai deixar bonitinho e agradável para eu trabalhar ali? Como é que eu faço, pensando na questão de um design de interiores? Tá, além de todos esses ambientes que tem que ser saudáveis, que são os principais, né? Você pode dar uma melhorada. O que você precisa? Além da bancada e da poltrona, que é o principal, né? Você tem que ter coisas próximas. Pode ser uma prateleira, um gaveteiro, uma prateleira atrás, para você colocar tudo que você necessita, né? E se você quiser deixar um ambiente mais alegre, você pode fazer um penduricário de luzinhas até, para deixar um ambiente mais criativo. Você pode utilizar também, para, às vezes, o local é muito gelado, delimitar com tapete, né? Se você está num lugar bem ventilado, tem uma incidência de sol, legal, né? Aí você não precisa de uma necessidade de uma luz tão forte, né? A luz artificial. Porque a luz artificial teria que ser direta, pelo menos a centrada, mas se você, por exemplo, você não tem outro lugar de espaço da sua casa, tem um corredor. Você vai precisar de uma luz ou indicadora, que é focada, né, talvez, ou um pendente do seu lado, já dá aquela agradada. Também eu falo em plantas, porque tem muitas plantas
que as plantas naturais, elas transmitem, elas filtram o ar, né? Então, elas transmitem também um bem-estar para nós, que são as bromélias, são as plantas pontiagudas. Então, isso faz com que também, além de ser bonita, ela também faz bem para a gente, né? E se você não tem o hábito de cuidar de plantas naturais, você pode também fazer plantas artificiais, que são as permanentes, que a gente chama hoje, que tem pouca manutenção, né? Você pode fazer uma paredinha de planta permanente, para deixar o ar mais agradável. Em relação a cores, né? Vou falar um pouco rápido. Em relação a cores, se você for adaptar os seus móveis, tentar adaptar umas coisas neutras, para que converse com o restante da casa, né? E se caso você prefere os neutros, e depois, se você quiser pincelar com algumas cores mais fortes para dar criatividade, são o azul, o laranja, o verde, você também pode colocar isso em objetos decorativos. Mas, preferência, opte pelos neutros. Por quê? Porque, normalmente, esses espaços de home office, eles são pequenos, então amplia o espaço também, né? Então, são N fatores que ajudam. E uma dica legal que eu queria falar é sempre quando uma pessoa está em conferência, ou que nem a gente aqui, a gente sempre tomar cuidado com o que eles estão vindo atrás da gente, né? Então, às vezes, tem criança de barulho passando, roupa no varal, certos tipos de coisa, que tem que tomar cuidado, né? Para que você tenha uma conferência com outras pessoas, você não está sozinho, então tem que tomar cuidado com esses detalhes. Eu acho que erros em si, é difícil ter erros, porque você vai se sentir bem e não tem erros. Eu acho que são cuidados que a gente deve ter, né? Que nem a gente nunca aconselha fazer em áreas úmidas, que são cozinha, banheiro, né? Por causa do odor, por causa que também não combina papel com informática, essas coisas. Então, a gente aconselha pode ser em qualquer local da casa, pode ser na sala, pode ser no quarto, no cantinho do quarto. Se você tem um quarto extra, ótimo. Se você não tem, você se adapta do ladinho de onde você quiser. Entendeu? Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Tá bom? Legal. Muito bom mesmo. Desculpa, você pode complementar? Te cortei? Não, pode falar. Pode perguntar. Tá bom. Eu ia perguntar uma coisa que o Rodrigo falou, a questão das pessoas com deficiência, que a gente tem nosso canal é voltado para esse público, né, que é ajudar as pessoas com deficiência na questão da empregabilidade, entre outras coisas que a Inovar Inclusiva faz, né, e eu queria saber o seguinte, Rodrigo, com esse advento aí da questão de estar trabalhando em casa, você acredita que, por exemplo, isso de alguma forma vai facilitar para aquelas pessoas com deficiência que, por uma questão de acessibilidade, seja nas ruas ou nos prédios, que de repente a pessoa não consegue trabalhar nesses locais, né, alguma coisa nesse sentido, se isso de alguma forma, na sua visão, como especialista em termos de ergonomia, e posso dizer até acessibilidade, né, nessa parte, isso pode ajudar essas pessoas e as empresas poderiam pensar isso com bons olhos. Qual é a sua visão? Exatamente, né, Nico? Na verdade, antes mesmo da pandemia, já era uma prática aí do home office para profissionais com deficiência, até, infelizmente, pela dificuldade que nós temos no deslocamento até a empresa, né? E depois para a volta para casa. As questões de acessibilidade, urbanísticas, arquitetônicas. Sim. Aqui num grande centro como São Paulo, principalmente, a gente tem muita dificuldade para chegar até a empresa. Muitas vezes a gente pega empresa que o posto de trabalho até está adaptado, mas a pessoa tem dificuldade para chegar até lá. O home office eu vejo com muito otimismo essa aplicação para profissionais com deficiência. Teria que respeitar tudo isso que a gente está comentando aqui, fora a NBR 9050 de 2015. Quando a gente fala de ergonomia voltada para profissionais com deficiência, a gente fala não só na NR17, a gente fala também na NBR 9050, que é uma série de parâmetros que a gente tem para adaptação de uma cadeira de rodas, por exemplo, no local de trabalho. Recursos de tecnologia assistiva, eu digo que é relativamente simples, porque você usaria a sua tecnologia assistiva do dia a dia no ambiente profissional também. Inclusive para ergonomia e para acessibilidade também, né?
a opinião da própria pessoa é essencial. Por isso que a ergonomia foca no ser humano. Nós adaptamos o trabalho ao trabalhador, e não o trabalhador ao trabalho. Então, a opinião dele em todo esse processo, ela é super bem-vinda e ela é essencial. Para pessoas com deficiência, acaba sendo uma saída, o home office. É uma pena que ela acaba não tendo convivência com outras pessoas dentro do local de trabalho, né, que isso, para acessibilidade, eu acho super importante, contato entre pessoas com e sem deficiência. Porém, esse contato poderia acontecer de uma outra forma. A gente sabe que a empregabilidade é super importante para essa população e a gente quer que a lei de cotas seja cumprida, não só no seu aspecto quantitativo, mas também na sua qualidade de inclusão. A gente quer postos de trabalho que realmente recebam de uma forma adequada esse profissional com deficiência. E eu acho o home office uma ótima saída para tudo isso, desde que seja feita uma gestão adequada desse processo todo. Obrigado. Não, muito bom, Rodrigo. E só complementando essa sua fala, assim, o que você acha que vai mudar depois da pandemia, se mantendo essa questão do home office? Você acha que vê algum impacto para as empresas em termos de coisas que elas vão ter que mudar pensando nisso? Elas vão ter que se adequar a essa questão ergonômica, né, Nico? Porque, de uma forma prática, como a gente faz tudo isso que a gente comentou aqui nessa live? Através de uma análise ergonômica do trabalho. Para que eu possa preservar a segurança e a saúde desse profissional, eu preciso levar em consideração esses aspectos, fazer a gestão de um monitoramento de pausa, um monitoramento preferencialmente de exercícios de alongamento, preparatórios, compensatórios, né, no começo de uma jornada de trabalho, na metade dessa jornada, no final dessa jornada. O objetivo da ergonomia é identificar uma inadequação. E o que a gente faz com essa inadequação? A gente propõe um plano de ação para correção e a gente faz reavaliações e readequações quantas vezes forem necessárias. Então, é uma tendência daqui para frente a gente focar muito na questão do home office. Mas a minha preocupação é que o trabalho seja feito de qualquer jeito, e não pode. Se nós temos a tradução do escritório em casa, a pessoa precisa tomar os cuidados em casa que tomaria no ambiente empresarial, para que a saúde, a segurança, o bem-estar dela sejam preservados. Basicamente é isso. É possível, eu vejo com muito otimismo, mas a empresa precisa se orientar em como se fazer isso de uma maneira correta. Ótimo, Rodrigo. Veio uma pergunta aqui bem perto do que você falou. Por exemplo, ginástica laboral, desculpa, ajuda. E outra coisa, Silmara, já pegando para você, como é que uma pessoa consegue armar um espacinho lá dentro do apartamento, lá, já tem mais espacinho para fazer essa ginástica laboral aí, como é que faz? Então, Nico, a ginástica laboral é uma estratégia, tá bom, pessoal? Ela é um fator complementar, ela sozinha não vai resolver a questão também, mas ela é super bem-vinda se ela for bem colocada e se ela for bem programada de acordo com as atividades realizadas na empresa. Então, não existe uma receita de bolo também. A gente costuma conhecer as atividades que são realizadas para propor um conjunto de exercícios que vão atuar diretamente naquela musculatura, naquela articulação que é exigida durante o trabalho. Em que momentos? Antes, durante e depois. De 5 a 10 minutinhos. Exercícios de alongamento, basicamente, e relaxamento. Uma dica muito legal, rapidinho, Nico, para passar para o pessoal também, que digita muito, se você parou de digitar durante um tempo, não fique com as mãos apoiadas no teclado, no mouse. Abaixe um pouquinho os seus braços,
durante 5, 10 minutos. Essa simples postura já vai aliviar a sobrecarga nos seus braços. A mesma coisa em relação a levantar. O que é proposto na literatura, Nico? A cada 50 minutos, preferencialmente, levantar, sair da postura sentada. Para os colegas cadeirantes, tem que fazer uma descompressão na cadeira de rodas. O problema é o tempo de exposição. Então, a ginástica laboral vem bater nessa tecla aí, de eliminar uma mesma postura, que a gente chama de postura estática. Super bem-vindo ao ginástica laboral, recomendo para todo mundo. Ótimo, Rodrigo, muito legal. E Silmara, te pergunto, assim, pensando nisso, assim, dá para fazer algum arranjo para a gente buscar um espacinho ali dentro também da nossa casa, nosso apartamento, para justamente fazer essa descompressão que o Rodrigo falou, de fazer um ajuste para a gente ter uma produtividade melhor, uma saúde melhor física? O que você acha? Dá para fazer um ajustezinho? O que você acha? Está falando dos exercícios? Sim. Espaço para exercícios? Eu acredito que tem que ser um pouco fora de onde você está trabalhando. Então, tem que se locomover para algum lugar que é agradável e fazer os exercícios, né? Vai variar de casa para casa, né? Do espaço que a pessoa tenha. Entendi. Se ela tem um espaço livre, melhor ainda. Senão, ela tem que pegar um espaço maiorzinho e fazer os exercícios recomendados. Uma coisa que me chamou a atenção, que você falou também bastante, eu me sinto melhor, assim, pelo fato de eu não enxergar, às vezes eu me sinto melhor quando eu estou perto das janelas. Isso faz sentido realmente? Estar perto da janela, da iluminação, isso traz algum... Para mim, eu me sinto melhor, mas isso é uma coisa que você entende que também faz sentido? Sim, o sol faz um efeito muito bom para a gente, né? A ventilação, respiração, tudo tem a ver, porque a natureza, né? A natureza está aí, faz com que a gente enxergue o lado lá fora, a gente não fica tão confinado. Então, é muito bom se você conseguir trabalhar onde tem espaço de ventilação necessário e incidência de sol, ótimo, você às vezes não vai precisar nem de luz artificial, né? Então, é muito importante. Agora, tem pessoas que não têm esse espaço, que não dá para trabalhar nesse local. Aí ela vai ter que exigir a luz artificial mesmo, né? Durante o período que ela está trabalhando. Mas isso causa um efeito muito bom para a saúde, né? E tira o estresse, dá mais concentração, eu acho que é muito importante. Uma coisa que você comentou também, que eu fiquei pensando aqui, por exemplo, às vezes eu estou aqui, que nem agora na live, a gente está aqui online conversando, só que muitas vezes as pessoas não percebem da nossa casa que isso está acontecendo. Como é que eu poderia, sinalizar de alguma forma, sei lá, com alguma coisa na mesa, ou alguma coisa assim, que as pessoas pudessem entender que você está no momento que nem esse agora, ou está numa reunião de trabalho, que as pessoas pudessem sinalizar para elas, para que ela entender, espera aí, agora eu não posso falar com ele, porque eu já vi muitos vídeos por aí, gente caindo, batendo em parede, porque não sabia que estava a câmera aparecendo, aí aparece de cueca, enfim, como é que a gente poderia ter um jeito criativo para pensar nisso, de colocar algum sinal? Você pensa em alguma coisa para ajudar nisso? Não sei, eu colocar, assim, para não passar ninguém, teria que você fazer uma divisória, teria que pôr uma planta na lateral, alguma coisa que ajustasse para não incomodar, né? Mas é isso. Legal. Muito bom, muito bom. Nico, bom, posso só complementar com uma curiosidade aqui? Por favor. Muitas pessoas perguntam por que aumentou muito os casos de tendinite, né, de doenças ocupacionais. Na década de 70, por exemplo, até a década de 70, a gente usava máquina de datilografia, né? E na datilografia, eu não quero me entregar a minha idade aqui também, né, Nico? Mas quando eu estava na escola, eu fiz um pouquinho, aí o que acontece? A gente fazia muito movimento nessa máquina. A gente saía dessa postura estática. A gente trocava folha, né? A gente trabalhava com o rolo, não era uma movimentação só. Com o advento da informática, com o uso mais contínuo do computador, a gente acabou ficando numa mesma postura, né? Sempre digitando. Um simples movimento para o lado do mouse, por exemplo, pode ser ruim para o nosso antebraço. Então, toda essa postura estática acabou trazendo mais problemas de saúde.
Então, eu costumo usar esse exemplo da máquina de datilografia com o computador para dizer o quanto o movimento é importante para nós. O que foi proposto... Rodrigo, desculpa te cortar, tem uma pergunta que está justamente falando sobre isso, assim, está dizendo o seguinte, o fato da gente não se movimentar, isso pode causar alguma lesão de longo prazo, enfim, como é que você vê isso? Como é que isso funciona? Você enxerga isso? Maravilha, Nico. Na verdade, a subcarga e a sobrecarga são prejudiciais. Até para alguns tratamentos e problemas de coluna, hoje em dia já se sabe que mesmo no momento inicial é importante movimentar um pouquinho. Ou seja, o sedentarismo, né, a posição em repouso absoluto não é legal para a nossa coluna e para a estrutura nenhuma do corpo. Então, é super importante essa questão do movimento. A gente não está falando só em doenças ocupacionais, né? A gente está falando para o dia a dia. Questão circulatória, questão do aparelho locomotor, movimento é vida, né? Movimento é importante para nós. Ótimo, perfeito. A Lu, acho que tem algum recado para a gente. Lu, tá por aí? Cheguei, Nico, tô na área. Galera, a live tá bombando, muitas perguntas no chat, a galera tá interagindo bastante. E eu tenho um recado aqui antes daí a gente tá já no nosso finalzinho da live, 2 informações importantes, né? A gente vai ter 2 sorteios, que é a adequação aí que a Silmara vai prestar consultoria pra gente, e o livro do Rodrigo, né? Depois até no final, um pouquinho antes da gente terminar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre os 2 presentes aí para o nosso público. E o legal disso, galera, é o seguinte, hoje, no término da live, assim que a gente subir o vídeo nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, eu vou pedir para vocês entrarem lá e comentarem. Quem tiver interesse em participar do sorteio, entra na página da Inovare, né? Aqui no link aqui do vídeo, hoje, no final, a gente vai pedir para vocês deixarem a hashtag Eu Sou Inovare, Inovare Inclusiva, né? Hashtag Sou Inovare Inclusiva. Amanhã, no período da tarde, assim que a gente finalizar e receber aí o maior número de comentários, o maior número de compartilhamentos, a gente vai fazer o sorteio e aí a gente entra ao vivo para anunciar o nome do ganhador. É isso, né, Nico? Isso, muito bom, Lu, é isso mesmo, né? E vou pegar já o link. Silmara, fala um pouquinho aí desse presentão que você vai dar aí, dessa consultoria online aí para as pessoas. Gente, só para te falar, eu não enxergo, para quem não me conhece, eu fiz um negócio super legal com a Silmara. Eu liguei o celular no WhatsApp na câmera, saí mostrando o meu apartamento para a Silmara, ela foi olhando cada coisa e falou, Nico, eu acho que você pode fazer isso, eu acho que você pode fazer aquilo, eu acho que você pode... Ela me deu N dicas, super dicas, que depois disso eu tenho feito assim, uns ajustes no meu apartamento, conforme vai dando, né? Mas que já deu uma baita diferença. Então, assim, Silmara, conta aí um pouquinho... como é que vai ser isso, e aí, de antemão, já te agradeço aí por esse super presentão que você vai disponibilizar aí para o pessoal. Imagina, vai ser um prazer. Então, o que é a consultoria, né, online? Eu vou conhecer a pessoa, ela vai me passar a necessidade dela, e aí eu vou pedir a mesma coisa que pedi para você, para ela me apresentar o espaço que ela necessita, as coisas que ela tem, o que vai ser utilizado, o que não vai ser utilizado, se ela quer algo novo ou não, ou se ela quer adaptar o que ela tem na casa dela. E aí eu vou dar ajuda de como fazer essa situação, de criar toda essa situação, todo esse ambiente. Então, é isso. Então, necessariamente, eu não preciso gastar dinheiro. Eu posso simplesmente, com o que eu tenho em casa, você pode ajudar para a galera que, de repente, a grana está curta agora por conta disso, você pode dar algumas dicas de ajustar, simplesmente, né? Sim, muito boa. Perfeito, perfeito. Gente, eu fiz e foi muito legal, eu gostei bastante, então, quem ganhar aí vai ter um super presentão, tá? Outro presentaço aí que galera, outro presentaço é do Rodrigo, né? Rodrigo, fala um pouquinho desse livro aí para o pessoal, para saber do seu livro, explica um pouquinho.
Legal, Nico. Primeiramente, foi um prazer falar com todos, viu? Agradeço a presença do pessoal aí que acompanhou, mais uma vez o convite da Inovar Inclusiva. Eu queria ter passado muitas dicas aqui de ergonomia, espero ter ajudado um pouquinho, que são muitos detalhes e o tempo é curto, né? Quando a conversa é boa, a gente acaba vendo que o tempo voa e não dá para passar tudo o que a gente queria. Eu tenho 2 publicações, uma delas é um livro que eu escrevi em 2016, que trata sobre ergonomia e acessibilidade. O papel do ergonomista, o papel do fisioterapeuta, em todas as etapas de inclusão de um profissional com deficiência, desde o recrutamento, passando pela conscientização da equipe envolvida, que recebe essa pessoa, e também na adaptação de postos de trabalho. O prefácio é da Gabriele, que na época era deputada federal, né? Para você, Nick, para o pessoal que tem dificuldade para enxergar, é um livro de capa branca, tem o desenho de um cadeirante na capa, porque a gente aborda exatamente isso, a qualidade do processo de inclusão de uma pessoa com deficiência, não se atentar ao número da lei de cotas. Legal. E esse livro dá alguns exemplos práticos do que a gente conversou aqui, e mais focado para a população com deficiência, no caso, né? Por isso que a gente cita a NR17 e a NBR 9050 também. Gente, foi um prazer falar com vocês, viu? Obrigado mais uma vez aí pela atenção de todo mundo. Muito bom, muito bom, muito bom. Aproveitando o nosso tempo já chegou aqui ao final, queria que vocês deixassem as suas considerações finais aí, Rodrigo, Silmara, já aproveitando, agradecendo todo mundo que está na live, e só reforçando, pessoal, terminando aqui a live, entra na página da Inovar Inclusiva, lá no feed, coloca lá a hashtag #SouInovarInclusiva, e aí, o que vai acontecer? Vai ser feito um sorteio desses 2 parta presentes aqui que o Rodrigo e a Silmara estão disponibilizando para o pessoal da live, e aí a gente vai sortear, tá bom? Então, deixo para vocês as considerações finais aí. Silmara, por favor. Então, tá joia. Também agradeço a Inovar Inclusiva, muito obrigado por vocês, pelo compartilhamento, com todos que estão nos vendo, nos assistindo, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso, não tem nada de errado, independente da profissão, ou da pessoa, ou do que ela faz, o mais importante é funcionar, atender às necessidades, ter conforto, e é isso, tá bom? E o que eu puder ajudar, estou aqui disponível. Vou passar algumas dicas de onde encontrar prateleiras, cadeiras, poltronas, utensílios de decoração. Para esse espaço, vou deixar também para vocês depois dar uma olhada, quem tiver interesse. E se tiver alguma dúvida, entra no Insta lá, Silmara Navarro, Arquidecor, tá? Silmara Navarro, _ Arquidecor, tá bom? Aí eu também posso ajudar no que possível aí, tá? Muito obrigada. Obrigado. Rodrigo. Legal, gente. Eu tenho trabalhado como fisioterapeuta e como militante também, né? Nessa área de inclusão e acessibilidade há um bom tempo. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, pode me procurar no Instagram, _Rodrigo, _Vilela. Eu coloco lá alguns vídeos que eu acho importante dentro dessa parte de saúde ocupacional, porque eu sempre atendi os pacientes na clínica, e muitos me traziam queixas do ambiente de trabalho. E eu percebia o quanto isso interferia no processo de reabilitação. Como a gente passa muito tempo trabalhando, a gente precisa prestar atenção nessa parte. É de suma importância para o nosso dia a dia, acima de tudo. Não só para a jornada de trabalho, né? Seja das 8 às 5, das 9 às 6, as questões do trabalho são importantes para a nossa saúde como um todo. Então, convido a vocês a sempre entrar nessa área de saúde ocupacional, que vai trazer muito esclarecimento para a gente. Obrigado Legal. Pela atenção de todo mundo aí, foi um prazer, espero outras oportunidades também. Obrigado pelo convite. Legal. Gente, foi um prazer, muito obrigado. Galera que está do outro lado da tela, nos encontramos em uma próxima live. Agradecendo a Roberta também, nossa super intérprete de Libras. E também a Lu. Lu,
Um beijo, querida, e vamos encerrar por aqui. Lu, quer mandar um beijo para a galera e encerrar? É isso aí, Nico. Obrigada pela presença aí dos nossos convidados. Foi uma live deliciosa. Aprendi várias coisas aqui, já fiz alguns movimentos aqui para ajudar a tirar um pouquinho da atenção. Galera que está participando, assim que a gente subir o vídeo na nossa página, comentem lá, compartilhem. Sou Inovar Inclusiva. E amanhã, no período da tarde, a gente vai realizar o sorteio e fazer a postagem do nome dos 2 ganhadores. Muito vai bom. Ganhar a consultoria e o outro que vai ganhar aí o livro do Dr. Rodrigo. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Nico. Obrigada, Rodrigo, doutora Roberta. Super beijo. Semana que vem a gente está aqui de novo, né, Nico? Com certeza. Um beijo, gente. Até logo, galera do outro lado da tela. Até mais, gente. Obrigada, galera. Até mais. Compartilhem. Obrigada. Tchau. Sou Inovar Inclusiva, hashtag. Tchau.